Obrigado, Jesus, por ser esse Rei glorioso, esse noivo fiel, esse noivo, Pai, que está preparando, a Deus, um grande banquete para a sua noiva. Para quando o Senhor voltar e levar a sua igreja para reinar eternamente contigo. Que esse desejo, Pai, que esse anseio possa reverberar sempre em nossos corações. A gente nunca se esqueça, Pai, da razão, do motivo, do porquê nós celebramos o Teu nome, nós adoramos a Ti, Jesus. Nós temos essa esperança e essa expectativa, Pai. Como Paulo fala, até que o Senhor venha, que tudo, a Deus, desde a ceia, tudo que nós fazemos na nossa vida, no nosso coração, na nossa dinâmica, ela seja um anseio, Pai, desse retorno desse noivo, que é o Senhor. E enquanto o Senhor não volta, Jesus, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, confronte nossos corações, confronte os pecados, ó Pai, que nós carregamos, e nos ajude, ó Deus, a estar mais perto de Ti, ó Pai. Obrigado, Deus, por olhar para nós, não por conta do nosso coração, não por conta do que nós fazemos, mas por olhar para nós, ó Deus, e ver Jesus, e ver o Seu sacrifício, e ver a glória e a graça que o Senhor nos entrega e oferece através desse sacrifício. Toma, Deus, esse tempo em Tuas mãos, nos ajude a concentrarmos, ó Pai, e que Teu Santo Espírito também tenha liberdade, ó Deus, para falar aos nossos corações essa manhã, para a glória do Teu soberano nome. Nós oramos a Ti, Jesus, gratos. Em Teu nome oramos. Amém. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Olha, eu não sei vocês, mas essa já é a nossa 32ª mensagem em Romanos. Não sei o que vocês têm pensado, sentido, visto sobre isso, mas estamos chegando aqui a um segundo momento da carta aos Romanos muito interessante. A gente vai falar mais sobre isso, no capítulo 12. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que o quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Crianças, prestem atenção aqui. Acho que vocês ganharam um desenho bem legal aí, não ganharam? E eu acho que vocês sabem que história que é essa. Havia um menino chamado Eustáquio. Eustáquio, ele era o quê? Ele era egoísta. Ele pensava só em si mesmo. Um dia, Eustáquio encontrou um tesouro. E sabe o que ele quis? Ele quis todo aquele tesouro só para ele. E quando Eustáquio acordou no dia seguinte, ele não era mais um menino, ele era um dragão. Nossa, era um dragão grande, um dragão pesado, um dragão que estava preso ali numa pele dura que Eustáquio não conseguia tirar aquela pele. Ele tentou arrancar sozinho e arranhava e puxava e nada dava certo. Não conseguia tirar aquelas cascas. E logo ele percebia, quando ele arrancava um pedaço ou outro, que ele ainda era um dragão. Então apareceu para Eustáquio um grande leão. Qual é o nome desse leão? Eu sei que vocês sabem. Aslan apareceu para Eustáquio. Seus olhos brilhavam com bondade e com muita força. Eustáquio chorou quando viu aquele leão e lhe disse: eu não consigo tirar essa pele. Você pode me ajudar? E o leão, Aslan, logo respondeu: eu posso. Mas sabe o que ele disse para Eustáquio? Olha, vai doer, mas eu posso tirar. Eustáquio então teve medo, mas ele disse: não, faça, então tire, por favor, essas peles grossas de leão, de dragão. Então Aslan pegou a sua garra e ele começou a passar naquele menino, arrancando aquelas escamas, aquela pele grossa de dragão. E ele rasgou toda aquela pele que estava sobre Eustáquio.
doeu muito. Eustáquio fala que doeu muito, mas sabe o que essa dor aconteceu com ele? O que vocês acham? Essa dor libertou Eustáquio daquela pele de dragão. Por baixo daquela casca feia, apareceu o quê? Um menino novo, um menino verdadeiro. Está ele aí, ó, esse menino novo debaixo dessa pele de dragão, não está? Depois que Aslan arrancou aquelas escamas, ele levou Eustáquio até uma água bem limpa, e ele lavou Eustáquio, e ali ele ficou renovado, como alguém que nasce de novo. Sabe, crianças e adultos, todos nós, às vezes nosso coração, ele cria peles de dragão. Egoísmo, teimosia. Quando nós dissemos eu primeiro, o nosso coração primeiro, e sabe o que acontece? Às vezes a gente tenta tirar isso sozinho e a gente não consegue tirar isso sozinho. Somente Jesus, o nosso Rei, Ele consegue arrancar essa pele e nos dar o quê? Um coração novo. Às vezes dói dizer desculpa, dói. Às vezes dói perdoar. Às vezes também vai doer obedecer. Mas isso é uma dor que cura, meninos. E é isso que Paulo vai falar aqui em Romanos 12, 1 e 2. Nós não nos, vou pedir licença ao português, desdragoneamos, arrancamos isso pela força da nossa vontade. Nós fazemos como? A gente apresenta o nosso corpo vivo no altar do Senhor. O Espírito nos transforma e pela renovação da mente, a graça que não é uma maquiagem, é uma metamorfose que Paulo chama que ela começa a operar em nós. Preste atenção nisso, para todo mundo. O que você adora define quem você é. Se nós adoramos o tesouro, viramos dragão. Mas se nós adoramos e nos rendemos ao leão, ao Cúrios, a Jesus, o Senhor, descobrimos a vontade de Deus, que ela é boa, que ela é agradável e que ela é perfeita. Então, meninos, crianças, faça aí um belo colorido de Aslan e Eustáquio enquanto nós falamos sobre esse texto. Para os adultos, não menos importante, a carta aos Romanos, ela é construída como um grande edifício, se assim a gente puder pensar. Analisem comigo aqui, do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, Paulo lançou aqui alicerces doutrinários para nós. Ele veio falar sobre a realidade universal do pecado, ele veio falar sobre a justificação pela fé em Cristo, ele veio falar sobre a nova vida no Espírito, a segurança da salvação e o plano soberano de Deus para judeus e gentios. Falamos isso nos últimos domingos, no capítulo 11. Toda essa parte de 1 até o 11, ela termina em uma adoração. Quando Paulo exclama lá no versículo 36, dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é o cântico final que Paulo apresenta aqui. E chamamos isso de doxologia. Doxo significa glória, logia significa palavra. Então, doxologia é uma palavra de glória, é uma exaltação, é uma adoração. Aqui é uma explosão de louvor que Paulo vem construindo até chegar no final do capítulo 11, diante dessa grandeza de Deus. E Paulo, queridos, não consegue falar de eleição, de justificação, de santificação, de soberania, sem terminar em adoração. Mas repare só, essa doxologia que Paulo apresenta no 11, ela não é um ponto final aqui. Pelo contrário, ela é para nós uma ponte, porque a partir do capítulo 12, começa a segunda parte dessa carta, a vida cristã na prática. Do 1 ao 11, Paulo vem nos trazendo base doutrinária, instruções. Do 12 em diante, Paulo vai mostrar, e agora, com tudo que eu estou falando para vocês, algo precisa acontecer. Chamamos isso de ortodoxia, do grego ortos, correto, doxa, ensino. Isso é, um ensino correto que Paulo apresentou, do 1 ao 11. E agora, do 12 em diante, nós chamamos isso de ortopraxia. Orto, de novo, correto, praxis, prática. Ou seja, a prática correta
que brota desse ensino que Paulo vai nos mostrar. Em outras palavras, da fé certa surge para nós o que? Uma vida certa. Da doutrina nasce agora uma conduta. Da contemplação vem agora para nós a obediência. Tiago fala isso lá no capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não basta apenas ouvir, queridos. É preciso que praticar aquilo que nós escutamos. É preciso praticar aquilo tudo que nós absorvemos de conteúdo doutrinário. Se até aqui Paulo nos mostrou o que Deus fez por nós em Cristo, agora ele vai nos mostrar como nós deveríamos viver em resposta a essa graça que ele apresenta. A partir do capítulo 12, nós não estamos mais apenas diante de afirmações teológicas, mas aqui de uma exortação prática que Paulo nos apresenta. Como usar o corpo, como pensar, como servir, como amar, como conviver. É como se Paulo dissesse, diante de tanta misericórdia que foi apresentado, o que vocês farão com a vida que receberam? E detalhe, não quer dizer que do 1 até o 11 não havia prática. Havia sim. Nós precisamos ler o texto e sempre extrair a prática. Aonde aquilo nos direciona, aquilo como responde à vida. Mas Paulo está mostrando aqui numa outra perspectiva. A base é essa, e agora a prática precisa ser dessa forma. É o que ele vai nos falar no versículo 1 e 12, resumindo toda a vida cristã. Viver como sacrifício vivo, oferecer um culto racional e experimentar a vontade de Deus. Aqui, queridos, começa o caminho da fé em ação. A resposta prática a tudo que nós já aprendemos na primeira parte dessa carta. Eu quero fazer um parênteses aqui e confessar para os irmãos que eu pensei, 2 versículos. Nós até comentou uma citação de Nicodemos. 2 versículos, vai ser rapidinho, 10, 15 minutos a gente fala sobre isso, mas não dá para falar em 10, 15, 20 minutos. Talvez aqui, se nós quiséssemos pegar esses 2 versículos e fazer 3, 4 mensagens, nós teríamos condição para poder fazer. Justamente porque Paulo está nos mostrando na prática como viver tudo aquilo que nós aprendemos nos versículos para trás. Bom, o capítulo 12 ele começa com um portanto aqui. O louvor que enche os nossos lábios, no final do capítulo 11, ele não pode ficar preso no domingo apenas aqui. Ele precisa o quê? Transbordar para as nossas segundas-feiras. Para o momento que nós passamos pelaquela porta e saímos daqui. A doxologia que Paulo apresenta, ela não é apenas uma conclusão, mas ela também é um fundamento da prática cristã, queridos. E aqui está a chave para nós compreendermos o capítulo 12 de Romanos. A adoração, ela não se restringe somente à música. Isso é um grande erro quando às vezes a gente imagina ou pensa que adorar é somente cantar. Ela não se restringe apenas ao momento de louvor, mas ela converge em vida. Quem confessa que todas as coisas são dele, por meio dele e para ele, não pode viver como se algo ainda fosse seu, independentes de Deus. Porque se tudo é dele, então os nossos corpos são deles, nossos dons é de Deus, o nosso tempo é de Deus, e até as nossas escolhas mais banais pertencem a ele. E se tudo é por ele, então a força que nos sustenta a essa obediência não vem da nossa disciplina pessoal, queridos, ou de nossa força de vontade, mas da graça que já opera em nós pelo Espírito. E se tudo é para ele, então a glória que nós buscamos não é a nossa, mas a de Cristo Jesus, mas é a dele. A ponte entre o versículo 36 do capítulo 11 e o 12:1, ela é clara. Quem reconhece a grandeza das misericórdias de Deus não tem outra resposta senão oferecer-se totalmente a esse Deus. E é justamente isso que Paulo diz ao rogar
pelas misericórdias. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele não está apelando ao medo da ira, nem da pressão social da comunidade, nem às misericórdias mas as misericórdias que percorrem toda a carta até aqui. Quais são elas? A justificação, a reconciliação, a adoção, a santificação, a glorificação. Lá em Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23, vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. E queridos, isso reforça que a obediência cristã, ela nasce, ou pelo menos deveria nascer, dessa lembrança da misericórdia, não do medo. Só há verdadeira obediência aqui, quando o coração ele está encharcado pela memória dessas misericórdias. Sem essa base, sobre essas misericórdias de Deus, de novo, sua justificação, sua reconciliação, a adoção, a santificação, a glorificação, e tudo que ele falou nos versículos para trás, sem essa base, a nossa devoção ela cai facilmente em um legalismo, ou um mero ritual vazio aqui. Mas ao lembrarmos que o que recebemos em Cristo, nosso desejo, ele passa a ser a viver em gratidão pelo aquilo que Cristo fez por nós. A graça de Deus, ela nos constrange, queridos, a oferecer a nossa vida inteira a Ele. E assim Paulo pede: apresentai o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele não fala aqui de um gesto isolado aqui, mas ele fala de um ato contínuo. O corpo aqui, ele representa toda a existência concreta, todas as esferas da nossa vida, nossos pensamentos, nossos afetos, as palavras, o nosso trabalho, nossa sexualidade, o descanso, finanças, tudo aquilo que diz respeito a quem eu sou, todas as facetas da minha vida. Não é algo isolado, mas é eu na minha totalidade e integridade. A vida cristã, queridos, ela não se resume ao templo ou somente à igreja, mas ela o que se manifesta é na rotina. É quando nós saímos daqui que a vida cristã, ela realmente é explorada e vivida. Não é no momento que estamos aqui nessas quatro paredes, é no dia a dia das nossas rotinas que a vida cristã, ela toma forma e toma corpo. Ser sacrifício vivo, que Paulo está chamando aqui, significa que cada dia é um altar. Cada gesto pode ser um culto e cada escolha ela pode ser uma oferta, queridos. Interessante que aqui também morre a graça barata. Nós falamos na Escola Dominical sobre o Bonhoeffer, um autor que eu gosto muito. Ele tem uma frase que ele diz que graça barata é graça sem discipulado, é graça sem cruz, é graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado, porque a graça barata, ela se contenta em cantar a doxologia do versículo 36 e voltar para casa sem mudança nenhuma na sua vida. Ela glorifica e diz: glória a Deus, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para o Cristo. Mas quando eu saio daqui, quando a minha vida na rotina, ela me espreme, o que sai da minha vida não é essa adoração, mas é o pecado que reina, que quer governar nossos corações. A graça verdadeira, queridos, ela não separa cântico e vida. Quem diz um amém aqui, precisa dizer: eis-me aqui, no dia a dia da sua vida. Por isso, a ponte entre Romanos 11 e 12, ela é vital. O louvor, a adoração, que não gera uma entrega, ela é apenas uma emoção, queridos. E a entrega que não nasce do louvor, ela é apenas um moralismo. O Evangelho, ele une as duas coisas para nós. Essa união, ela faz o quê? Ela nos leva para o próximo passo que Paulo coloca aqui. Se a entrega ela é de todo o corpo, essa entrega então ela precisa ser qualificada. Não é qualquer entrega que Paulo está dizendo aqui, mas é uma entrega inteligente, é uma entrega consciente, é uma entrega coerente com a fé. E é isso que Paulo vai chamar de culto racional.
Se esse primeiro movimento nos mostrou que a vida cristã, ela nasce dessa doxologia e ela converge nessa entrega do corpo, Paulo agora ele qualifica essa entrega. Ela deve ser como? Ela deve ser o nosso culto racional. Essa expressão ela pode ser traduzida tanto como realmente culto racional, como também culto espiritual. E a ideia aqui, queridos, é que não se trata de uma adoração impulsiva, vazia de entendimento, mas de uma resposta coerente, consciente e inteligente àquilo que Deus fez. O cristão, eu e você, não se entrega a Deus movido apenas por emoção, mas por uma convicção, irmãos, profunda da verdade do Evangelho. E isso é importante, porque muitas vezes nós associamos a adoração apenas ao sentir alguma coisa, a uma emoção despertada em um cântico, a atmosfera de um culto, ao calor de um momento espiritual. E eu digo isso, que olhando para fora nós temos muitas igrejas que promovem esse ambiente, e não falando sobre as igrejas que promovem esse ambiente, mas olhando para o texto, e como Paulo está nos chamando a entender como era essa adoração verdadeira e que deveria acontecer em nós. Paulo está dizendo que o verdadeiro culto, ele não é medido pelo quanto mexe com os nossos sentimentos. Não é o quanto eu fico sentimental cantando uma música, não é o quanto eu fico sentimental levantando uma mão, adorando a Deus ou experimentando algum movimento. Não é sobre isso que Paulo está dizendo aqui, e sim pelo quanto esse verdadeiro culto, ele envolve a nossa mente, e ele se desdobra em uma obediência prática, queridos. O culto racional é aquele que nasce de olhos bem abertos para as misericórdias de Deus que Paulo falou aqui no versículo anterior. E misericórdia é essas que nós encontramos do capítulo 1 até o 11. E detalhe, Paulo não rejeita a emoção, e é importante falar isso. Paulo não rejeita a emoção, queridos, mas ele fundamenta isto na verdade. Se no mundo antigo nós olhamos, inclusive o próprio Paulo falando sobre essas adorações que aconteciam a ídolos, ela era feita de forma muito irracional, era feita de uma forma muito cega, com uma entrega muito supersticiosa. O culto cristão, ele é diferente disso, irmãos. Ele é uma resposta lógica a uma única conclusão cabível depois de conhecer o Evangelho. E aqui nós precisamos parar e refletir um pouco sobre a nossa própria experiência de culto. Para muitos, o culto é apenas o que acontece aqui dentro dessas quatro paredes, o que acontece dentro da igreja. Mas Paulo aqui ele está ampliando a nossa definição, irmãos. O culto, ele é vida. A reunião da igreja, esse momento, domingo de manhã, esse é o ponto alto da nossa semana. E glória a Deus porque temos. É aqui que a comunidade se ajunta, é aqui que os santos se chegam, é aqui que nós temos a oportunidade de viver um pedacinho daquilo que vamos viver na eternidade. Glória a Deus por esse momento do culto, mas o culto aqui, esse momento instituído das 10:30 da manhã do domingo, não é a essência do que Paulo está falando. Paulo não tinha em mente, no dia que a Igreja Batista Buriti se reunir às 10:30 da manhã, ali é o culto que eu estou falando. Não, Paulo não tinha isso em mente. Não é esse ajuntamento de cristãos aqui. Isso é ótimo, glória a Deus por isso. Mas o verdadeiro teste do culto racional, queridos, ele acontece na segunda-feira. Na verdade, eu diria ao meio-dia, quando você sai por essa porta. Na forma como nós falamos em casa, na forma como nós lidamos com os colegas de trabalho, na forma como nós usamos o nosso dinheiro, usamos o nosso tempo,
na forma como um marido trata uma esposa trata o seu marido, na forma como educamos os nossos filhos. É ali que esse culto racional que Paulo está chamando, ele é colocado em prática. O culto racional, meus irmãos, ele não é medido apenas por cânticos, por músicas, mas pela coerência de uma vida que corresponde à mensagem que nós ouvimos. E por que Paulo chama isso de racional ou de lógico? Porque a única resposta adequada, porque isso é a única resposta adequada ao que Deus fez por nós, queridos. Diante da graça de Deus que nos alcançou em Cristo Jesus, viver para nós mesmos seria ilógico. Se nós fomos comprados por preço, e Paulo fala por isso, lá em 1 Coríntios capítulo 6, porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. E se Cristo é o Curios, é o Senhor, como nós já falamos lá no início de Romanos capítulo 1, o único culto que faz sentido é entregar a Ele o senhorio prático da nossa vida. Qualquer outra reação seria incoerente a isso, queridos. E aqui que a graça barata, como já falamos, ela precisa ser denunciada novamente. A graça barata, ela adora sem se emocionar, ela se adora. A graça barata adora se emocionar em um culto, mas ela não se compromete com a lógica dessa obediência. Ela canta com fervor, mas ela não ajusta a sua agenda, ela não ajusta a sua rotina. Ela levanta as mãos durante um culto, mas ela não dobra os seus joelhos para adorar a Deus no dia a dia, no cotidiano. O culto racional, queridos, ele é o contrário, é justamente o oposto de tudo isso, é deixar que a emoção do louvor se traduza em decisões racionais, coerentes e alinhadas ao Evangelho. É amar a Deus com todo o coração, mas também com toda a mente. Mateus 22:37, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Na prática, meus irmãos, isso significa que o nosso culto, ele precisa ser constantemente confrontado com a palavra. A Bíblia, ela deve moldar a nossa imaginação. A Bíblia deve orientar os nossos afetos. A palavra deve dirigir os nossos passos. Nós não podemos confundir o culto racional com um formalismo frio, mas também nós não podemos reduzi-lo a um sentimento vazio, queridos. E esse é um grande erro, de achar que não tem emocional. Tem sim, e precisa ter. Não somos apenas lógicos, nós somos sentimentais também. Precisamos da emoção. A emoção, ela é um dos elos que conduz e que constrói todo esse entendimento. O culto racional, queridos, ele é uma vida inteira entregue. Ele é uma mente renovada. Ele é um coração aquecido pela graça, e ele se transforma em mãos ocupadas em serviço. Se o culto racional, ele envolve toda a vida, então nós precisamos lidar com a tentação, que Paulo vai nos falar, de moldar essa nossa vida pelo padrão do mundo. Ele direciona no versículo 2, não vos conformeis, depois de falar sobre esse culto, essa entrega, tudo isso, ele vai falar, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O culto racional, ele só é possível quando nós rejeitamos os moldes do presente século e nos deixamos formar pela mente de Cristo. O não vos conformeis, que Paulo apresenta aqui, ele traz a ideia de não assumir uma forma, um molde ou um padrão. Donis vai saber o que eu estou falando sobre fazer um pão. Não sei se quem mais faz um pão aqui, não sei se o Sander faz pão, mas eu não faço pão, mas eu sei o que acontece com o pão. Quando nós fazemos um pão, uma massa de pão, e você deixa ele dentro de uma forma qualquer, o que acontece? Ele toma o formato daquela forma. Ele perde essa identidade. Ele vai criar, ele vai crescer de acordo com o formato que você coloca. E ele se torna uma cópia de onde você colocou.
O que o apóstolo Paulo está dizendo é: não aceitem ser massa moldada pelo espírito do tempo. E que espírito é esse, irmãos? O século atual. Mas não é somente este século, porque Paulo, de novo, não escreveu somente para este século. É todo século desde a queda. Todo século desde a queda é uma fábrica de moldes prontas para as nossas almas. Há moldes de sucesso. Você é o que você tem. Mostre mais, conquiste mais. Há moldes de prazer também. A vida é curta demais para negar seus impulsos. Siga o seu coração. Há moldes de justiça distorcida. Pague o mal com o mal. Devolva na mesma moeda. Não deixe barato. Há moldes religiosos também, queridos. Basta frequentar, cantar e sentir um emocional, alguma coisa bonita. Viver diferente não é necessário. E Paulo olha para a igreja e ele diz: não entrem nesse molde. Não aceitem essa forma. Não confundam o evangelho com uma embalagem cultural que o mundo vende, queridos. E aqui está a ironia didática de Paulo. O século ele promete liberdade, mas o que ele nos entrega é a escravidão. Ele diz: olha, seja você mesmo. Mas ao mesmo tempo, ao dizer seja você mesmo, ele define qual é o você mesmo aceitável. Ele grita: olha, pense livremente, mas ele oferece um pacote de pensamentos prontos para você repetir. O que o mundo chama de autenticidade, ele não passa de uma conformidade disfarçada. E Paulo desmascara essa contradição. Conformar-se ao século é viver preso, queridos, mesmo quando se pensa estar livre. João traduz isso de uma forma diferente. Não ameis ao mundo e nem as coisas que há neste mundo. Amar ao mundo é aceitar o seu molde. Amar a Deus é resistir, meus irmãos, é permanecer. Conformar-se é viver de amores passageiros. Mas Paulo aqui nos chama a transformar, e transformar-se é viver de um amor eterno. E aqui nós precisamos nos perguntar, eu te faço a pergunta, eu me fiz diversas vezes essa semana: em quais áreas nós estamos sendo amassados pela forma deste século? Será que na forma como nós lidamos com nosso tempo, nosso dinheiro, com os filhos, com o casamento, com o sexo, com as redes digitais, com o celular? É fácil, meus irmãos, levantar a mão no domingo, e nada contra, tá? Não estou dizendo que é errado, longe disso. É muito fácil fazermos isso e não percebermos que de segunda a sábado nós estamos nos encaixando direitinho no molde do século. E repare que Paulo não nos chama apenas a não nos conformarmos, mas ele prepara um contraste aqui. Não se conformem, mas o que? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A vida cristã, ela não é apenas uma resistência negativa aqui a esse padrão, ao século, mas ela é uma metamorfose positiva. Senão nós cairíamos no erro de achar que basta sermos diferentes do mundo para nós estarmos no caminho certo. Mas há muitos diferentes por aí que não são discípulos de Cristo Jesus. O chamado aqui não é ser um esquisito, um extraterrestre, um ser de outro planeta, não. Só porque você é um cristão, agora você deve ser um Amish, viver fora, sair aqui, não se relacionar, não conviver com pessoas, não conversar com quem não é cristão. Não, Paulo não está dizendo isso. O chamado aqui é ser transformado, meus irmãos. Não é apenas rejeitar o molde, é assumir a forma de Cristo. E essa é a tensão em que nós vivemos. O século ele nos molda,
Ou o século nos molda, ou Cristo nos transforma, queridos. Não existe aqui uma neutralidade. Paulo não abre uma concessão para um ou outro, ou ter um meio termo aqui. Não existe um terreno livre, onde nós podemos decidir, aqui sou apenas eu, não sou moldado pelo século, mas também eu não cedo a Cristo. Não sigo a influência do mundo, mas também nem do Evangelho. Não existe um meio termo. Ou somos moldados pelo século, ou somos transformados por Cristo Jesus. Movidos pela palavra e pelo Espírito. Se não nos conformarmos, queridos, com o século, nós precisamos ser transformados. Se rejeitamos a forma do mundo, nós precisamos abraçar a renovação da mente. Paulo não nos deixa aqui no vazio. Ele não diz apenas o que não fazer aqui, e é interessante isso, mas ele também diz o que deve ocupar o lugar daquilo que nós rejeitamos. O que deve ocupar o lugar daquilo que nós rejeitamos. Não vos conformeis. É essa transformação pela renovação da mente. Se o século ele tenta nos empurrar para dentro deste molde, queridos, o Evangelho ele nos puxa para quê? Para fora, ele nos puxa de dentro. Se o século tenta nos empurrar para dentro desse molde, o Evangelho nos puxa para dentro de uma forma viva, que é Cristo Jesus. A palavra que Paulo usa aqui para essa transformação, ela é metamorfose. As crianças, eu sei que eles vão saber sobre metamorfose. Uma borboleta, ela não é uma largata mais arrumada, ela é um outro ser, queridos. E assim também é a vida cristã. Nós não somos pecadores um pouco mais apresentáveis aqui. Na verdade, somos homens e mulheres, o quê? Unidos a Cristo, sendo reconfigurados à sua imagem. E onde essa metamorfose ela começa? Paulo fala, ela começa na nossa mente. Não na mente como uma mera capacidade intelectual de acumularmos dados e conhecimentos bíblicos, não. Mas a nossa mente como centro da nossa imaginação moral. O painel aonde os nossos afetos se orientam, onde as nossas decisões elas ganham uma direção. A mentalidade do século, queridos, ela funciona como uma propaganda invisível. Ela repete, até que aquilo pareça uma verdade para nós. Você se basta, o outro é um obstáculo, o prazer imediato é uma solução, vingança ela é justiça. E sem perceber, nós vamos concedendo pequenas permissões na nossa vida, fazendo com que o nosso coração, impulsionado por esse pecado e pelo que há dentro de nós, ele assina primeiro aquelas decisões que nós tomamos, e depois na nossa mente a gente começa a tentar justificar o porquê daquelas ações. Paulo aqui ele inverte o fluxo. Ele vai dizer, deixe a palavra formar a sua mente, para a mente governar o seu coração, e com isso o seu coração conduzir as suas mãos. Queridos, renovar a mente é permitir que as misericórdias de Deus, cantadas nessa doxologia 11:36, elas possam reprogramar nossos critérios de beleza, nossos critérios de bondade, nossos critérios de verdade. É por isso que a transformação, ela não é um evento de culto apenas, mas ele é um cotidiano. Não entramos aqui por essa porta e achamos, hoje eu vou ser transformado, minha mente vai ser transformada, vai acontecer uma metamorfose. Não, uma largata demora não sei quantos dias para virar uma borboleta. Assim é a vida cristã, queridos. O século ele nos oferece um vício de novidade, de coisas constantes, de coisas rápidas. O Evangelho, pelo contrário, ele nos oferece uma fidelidade na repetição, porque é no novo de novo, da oração breve, que essa transformação ela acontece. É no novo de novo,
de uma leitura humilde, que essa transformação ela acontece. É no novo, de uma confissão honesta, que essa transformação ela acontece, queridos. Que o Espírito de Cristo ele vai refazendo, moldando e modelando Cristo em nós. Não é da noite para o dia. Nós não precisamos de uma mega estrutura para sermos transformados. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de pequenas fidelidades que não tiram férias. Precisamos de constância, precisamos de sinceridade, precisamos de devoção, precisamos de quebrantamento, precisamos de vida comum e ordinária. É ali que a transformação que Paulo está chamando aqui, ela acontece. Talvez você possa se perguntar, e pensar com tudo isso, como saber se eu estou sendo de fato transformado? Eu te diria, observe o rumo das suas pequenas escolhas. Quando ninguém está vendo, para onde a sua vida vai, para onde as suas decisões te levam, para onde o teu coração te conduz, para onde os teus pensamentos te levam. São nas pequenas escolhas, quando ninguém está vendo, que a gente consegue medir ou entender se estamos sendo ou não transformados, queridos. A mente renovada, ela não troca apenas de opinião, ela realmente altera esse apetite. O que antes era justificável, ele começa a ficar indigesto para nós. O que antes era sem graça, passa agora a brilhar. Um coração que antes pedia troco de ofensa, ele começa a achar que feio o sabor da vingança. Um olhar que antes se alimentava de impureza, queridos, ele começa a perceber a dignidade do outro. E isso é metamorfose que Paulo está chamando aqui. O Espírito alinhando a nossa bússola por dentro, para que cada passo que nós damos sejam passos dados em direção a Cristo, conduzidos e norteados por Cristo Jesus. E onde tudo isso quer nos levar? Paulo responde aqui sem rodeios, a uma experiência real da vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. O alvo, meus irmãos, não é ser diferentes por ser diferente. Não, esse não é o alvo. O alvo é discernir e provar o que Deus quer. Não é adivinhar o futuro como quem lê mapas secretos ou lança pedras, escolhe cartas. Não, não é isso. É caminhar em sabedoria, como quem degusta diariamente aquilo que é bom. É experimentar por dentro essa transformação que o Espírito pode e vai fazer. É para esse desfecho que Paulo vai nos dizer: olha, te rogo pelas misericórdias que há do Senhor, por tudo aquilo que nós já falamos, para que você apresente o seu corpo como sacrifício vivo, para que você experimente uma transformação da sua mente, para que ao transformar o seu entendimento sobre a vida e sobre o mundo e sobre tudo que rodeia e que permeia a sua vida, você possa experimentar algo maravilhoso, que é o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O sentido aqui não significa apenas conhecer intelectualmente, meus irmãos, mas é provar, é degustar, é comprovar na prática a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não é um documento frio que a gente abre e simplesmente lê aquilo. Não é pegar aqui as escrituras e só ler palavras e não entender aquilo e como aquilo se aplica nas nossas vidas. Muito pelo contrário, a vontade de Deus é como se fosse uma mesa posta, uma bela mesa posta, onde nós saboreamos essa bondade, onde nós saboreamos essa agradabilidade de Deus, onde a perfeição do que Deus faz, daquilo que Ele determinou, nós conseguimos experimentar, irmãos. E aqui está o contraste com o molde do século. O mundo nos promete o quê? Prazer. Mas o que o mundo nos entrega? Vazio. Ele promete liberdade, mas nós já falamos, ele nos aprisiona pelo contrário. A vontade de Deus, ela é o contrário disso. Pode ela parecer dura à primeira vista,
tome a sua cruz, me siga, negue-se a si mesmo, mortifique o seu coração e a sua vontade, mas na prática, ela se revela boa, porque ela reflete o caráter santo de Deus. Ela se revela agradável, porque ela dá gosto da vida verdadeira. E ela é perfeita, meus irmãos, porque nada falta, nada precisa de ajuste humano, porque ela é perfeita. Quem já se rendeu a Deus sabe. Oferecer pode doer no começo. Lembra de Eustáquio com Aslan, arrancando suas escamas. Mas isso nunca nos decepciona lá no fim, queridos. A mente renovada, ela não apenas entende que a vontade de Deus ela é boa, ela sente o gosto disso na prática. E qual é a prática aqui? Qual é a vontade de Deus para hoje, para daqui 10 anos, para essa semana? A aplicação é simples, meus irmãos. A prática aqui é no lar. Quando vocês decidem, aos pais, como ensinar seus filhos, mesmo cansados, estão experimentando essa vontade de Deus. No casamento, quando um casal decide em crise, decide e escolhe reconciliar, em vez de ceder ao divórcio, estão experimentando na carne essa boa vontade de Deus. Na comunidade aqui, na nossa igreja, quando cada um de nós aqui dá um passo prático para poder servir, uma visita, uma mensagem, uma oração compartilhada, uma intercessão, experimentamos essa agradabilidade da vontade de Deus, meus irmãos. Na luta pessoal, quando nós dissemos não para o pecado secreto que tenta dominar nossos corações, nós conseguimos sentir que a vontade de Deus ela é perfeita, porque ela nos liberta dessa escravidão. E aqui está a convocação para nós, irmãos. Não basta conhecer essa vontade, nós precisamos experimentá-la. Se ficarmos apenas admirando essa vontade de longe, a nossa fé ela vira vitrine. Mas quando nós damos um passo na prática, percebemos que essa vontade, ela não é um peso que nos esmaga, mas pelo contrário, ela é um caminho que nos sustenta, irmãos. Não é uma prisão que nos limita, mas é uma liberdade que nos liberta. Não é uma sombra que nos confunde, mas ela é uma luz que orienta nossas vidas. Talvez, diante disso, nós também possamos nos perguntar se conseguimos viver assim. Eu diria que sim, queridos. Mas não porque nós temos força em nós mesmos, mas sim porque o Espírito que nos uniu a Cristo é o que renova a nossa mente, para podermos discernir e provar essa vontade de Deus. Nós não atravessamos sozinhos essa ponte entre a doxologia e a prática que Paulo apresenta aqui. É o Espírito de Cristo que nos guia cada passo, como essa bússola, como falamos, norteando e direcionando nossas vidas. E no fim, queridos, nós descobrimos que o culto racional, ele não é apenas oferecer algo a Deus, mas é receber dele o privilégio de viver em sua vontade. Sabe quando a gente vai em um concerto, ou escuta uma boa música, ou vai em algum show, e você vai embora ouvindo aquela melodia, aquilo fica ressoando por dentro de você? É assim que o Evangelho ele faz com as nossas almas, queridos. Ele fica ali tocando, reverberando, ressoando dentro de nós. A questão é que quem dita o compasso quando eu e você decidimos atravessar por aquela porta e ir embora para a nossa casa, para as nossas rotinas? É o Cristo que nos chamou, que nos uniu a Ele através do seu sacrifício,
ou os pecados que tentam falar mais alto em nosso coração. Meus irmãos, nós não precisamos prometer mundos e fundos para Cristo. O Senhor, Ele não pede de nós um salto olímpico aqui. Pelo contrário, Ele pede apenas o próximo passo. É a rotina, é o dia a dia, é aquela disposição singela do nosso coração para a vida ordinária. O altar, ele não está aqui na frente. O altar que Paulo fala aqui é lá na sua cozinha, é dentro do seu carro, é na sala de aula, é na frente do computador, é dentro de um escritório, é no trânsito, é no celular. Talvez você possa dizer: mas eu sou fraco. Ótimo, ainda bem que você é fraco, porque somente gente fraca aprende a depender, queridos. Força demais, ela produz em nós soberba, mas uma fraqueza, ela entrega a oração, e essa oração, quando ela encontra o Cristo vivo, ela não vira um discurso, meus irmãos, ela vira um caminho, um trilho, que nós fazemos diariamente, nessa dependência de Cristo Jesus. Quero te encorajar a trocar os atalhos que o mundo oferece por apegos santos na sua vida. Apegue-se à palavra, como quem segura uma corda no meio de uma tempestade. Apegue-se à igreja, como quem entende que a fé, ela não foi desenhada para a gente andar sozinho, queridos. Apegue-se a Cristo, não como um amuleto, mas como de fato o Senhor, o Curios, o Senhor de nossas vidas. Faça hoje um acordo com sua agenda, com o seu celular, com suas demandas, que quem manda na sua vida é Jesus, e não você. E se alguma parte da sua vida ainda funciona no modo neutro e que não existe, assine logo essa transferência para Cristo. Coloque o nome de Cristo, meus irmãos, naquela pasta dos seus documentos do coração que só você sabe. Troque a senha. Mude o dono de fato da sua vida. Queria te convidar a terminar esse culto declarando uma falência do eu, do coração, do seu governo, e inaugurar, se aí precisa de fato, essa governança do Senhor para essas coisas que nós tentamos ainda governar. E se você tropeçar, e eu sei que você vai tropeçar, não negocie com a culpa, negocie com a cruz. Levante, confesse e recomece. É no novo, de novo, que a mente é renovada. O perdão, meus irmãos, ele não é um rodapé teológico, um letreiro de caminhão. Muito pelo contrário, o perdão e a graça é a porta pela qual a gente entra todos os dias. Eu oro para que o Deus da paz, Ele possa ajustar os meus passos e os teus passos aos passos de Cristo. Para que o sopro do Espírito, meus irmãos, Ele possa nos dar ânimo, coragem, fôlego, vitalidade para lidar com
o próximo metro, com a próxima confusão, com a próxima briga, com o próximo desconforto, com o próximo tumulto, com o próximo distúrbio que vier. E tudo isso, sabe para quê? Para que ao final do dia, quando nós deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, a melodia que esteja tocando em nossas vidas seja aquela bela música que nós ouvimos e o maestro regendo. Não nós, mas o maestro regendo nossas vidas. É para isso que Paulo nos chama, queridos. Para vivermos na prática uma governança de Cristo. Que Deus nos ajude a não confiarmos em nós mesmos e a dependermos dele 100% em nossas vidas. Vamos orar? Obrigado, Jesus, novamente pelo seu sacrifício que é vivo, santo, é real, ó Pai, por sua vida que é santa, por sua vida, Deus, que nos promove a comunhão contigo, ó Deus, pelo sacrifício que nos promoveu essa comunhão. Obrigado, ó Pai, por essa vontade que ela é boa, agradável e perfeita. E eu oro, ó Deus, pedindo que essa transformação da nossa mente, que o Teu texto nos conduz, ó Pai, e nos chama a refletirmos, ela seja viva e real, ó Deus, em nossas vidas. Que as experiências, ó Deus, nossa do dia a dia, do cotidiano, elas sejam, Pai, uma expressão contínua, ó Deus, da transformação que nós experimentamos no Senhor, do perdão que Ele é real e que Ele acontece em nossas vidas, ó Pai. E ao decidirmos, ó Deus, que de fato vamos entregar nossas vidas por completo ao Senhor, que é o primeiro tropeço, Deus, que é o primeiro pecado que vier nos assombrar, que a culpa, Deus, que venha sobre nós, ela não nos paralise, não nos trave, mas que pelo contrário, Deus, nós possamos encontrar graça e experimentar esse perdão e entender que quando confessamos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, ó Deus, e nos purificar de toda essa maldade, Deus, de todo esse pecado. E ali nós temos mais uma oportunidade, ó Deus, para experimentarmos essa transformação que o Senhor nos chama a vivermos e a experimentarmos em Ti, Jesus. Que isso não seja uma utopia, ó Deus, em nossas vidas, mas que isso seja real, vivo, concreto, e que cada um aqui, Jesus, experimente essa vontade perfeita, agradável e viva, Deus, e boa, Pai, que é viver uma vida que depende, que confia e que relaciona contigo, Jesus. Obrigado pela vida dos meus irmãos, que o Teu Santo Espírito, Deus, possa conduzi-los nessa adoração, Jesus. Em Teu santo nome nós oramos, ó Pai. Amém, amém.